Pronto? Beleza, né? Ó, pessoal, isso aqui, ó. Ó, aqui você tem 4 exemplos de equações de uma variável real. São todas equações de uma variável real ou uma incógnita, tá? Melhor dizendo, de uma incógnita. Porque incógnita é que você não sabe quais valores de x satisfazem a equação. Por exemplo, essa daqui eu até sei, né? 2, né? 2 satisfaz, satisfaz? 3 satisfaz, 4 não, 0 não, tá certo? Essa daqui, o 1 satisfaz, satisfaz? 1 é solução? É. 1 menos 5, menos 4 mais 1, menos 3. Essa daqui, não sei, tem solução? Não sei. Essa daqui, será? Mas são equações. Equações são perguntas matemáticas. Aqui eu estou perguntando o seguinte: qual o número real, ou quais os números reais, tal que, qual é o conjunto formado por cada número real x, tal que a quarta potência de x, mais a raiz cúbica da soma de x com 1 é 0, tá? Então são todas equações em uma variável. E uma equação, a forma genérica de você representar uma equação em uma variável, é assim, ó, f de x igual a 0, tá? Onde f é função, uma função de variável real, de uma variável real, mas você diz simplesmente de variável real e de valor real, que são as funções do cálculo, certo? As funções do cálculo são funções de variável real, uma variável real e valor real, um valor real. Elas não são funções vetoriais, de variável vetorial nem de valor vetorial. Por exemplo, ó, essa equação x2 mais seno de x igual a 1, ela pode ser colocada na forma f de x igual a 0, onde quem é f de x? Me diga. É quem? x2 mais seno de x menos 1. x2 mais seno de x menos 1. Para ela ser colocada na forma f de x igual a 0, tem que ser da forma x2 mais seno de x menos 1. Entendido? Ok. Agora, como não existe apenas funções de uma variável, você tem funções de 2 variáveis, de 3 variáveis, também você tem equações em 3 incógnitas, ou 3 variáveis. Você tem equações em 2 incógnitas, ou 2 variáveis.
E hoje nós vamos, né, falar um pouquinho sobre essas equações, que são equações desse tipo, ó. Equações assim. x2 mais y2 igual a 25. Por exemplo, ou então x2 mais y3 igual a 1. Ou então, uma equação do tipo x2y igual a seno de x mais y. Né? Ou então, uma equação assim, x menos 1 ao quadrado sobre 4 mais y menos 2 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Beleza aí? Bom, então essas equações são todas equações em duas variáveis. E como a equação é uma pergunta, a pergunta aqui, por exemplo, é quais os pares de números reais x, y, tal que o quadrado da primeira coordenada, que é x2, mais o quadrado da segunda é igual a 25. 3 e 4, por exemplo. 4 e 3. Outro exemplo. 5 sobre raiz de 2. 5 sobre raiz de 2. Então você tem o conceito de, assim como você tem o conceito de solução numa equação de uma variável, você tem um conceito de solução numa equação em duas variáveis. Por exemplo, aqui, ó, você tem x2 mais y2 igual a 25. Me dê soluções dessa equação. Me dê soluções dessa equação. Alguém já disse aí. 3, 4. Vamos chamar essa equação de E1. Equação de E1. EQ1. Tá? EQ1. Equação 1. EQ1. Tá? Então, por exemplo, 3, 4 é solução, é? Hã? 3, 4 é solução. Só essa? Não. Menos 3, 4. Menos 3, 4. 4, 3. 4, 3. Por exemplo, é 5 sobre raiz de 2 e 5 sobre raiz de 2. Não é solução? É. Quanto é que dá isso aqui ao quadrado? 5 sobre 2. E quanto é que dá isso aqui ao quadrado? E a soma? 25. Dá 25. Tá certo? Então isso aqui são todas soluções. São todas soluções da equação. 3 ao quadrado. 9. 4 ao quadrado. 16. Então isso aqui são soluções. São soluções de quem? Da equação 1. Agora, se você pegar 0,2 é solução? 1,1 é solução? Não. 3,5, 3,3 é solução? Não, né? Menos 2, 4 é solução? Não. Então, não são soluções, não são soluções da equação. Não são soluções. Por isso que eu não posso me atrever a dizer que essas são as soluções. Não são as soluções. De fato, você tem o seguinte. Essa equação, ela tem infinitas soluções. Assim como a maioria das equações. Diga. Tá certo? Vê se você não concorda comigo, ó. Dado x, se você pegar um x no intervalo menos 5, 5, dado x no intervalo menos 5, 5, você está vendo porque tem que ser, para ter solução com x no intervalo menos 5, 5, para ter solução com um dado x, o x precisa estar no intervalo menos 5, 5. Que o quadrado tem que ser menor que ou igual a
25. Porque se o quadrado for maior que 25, como é que a soma com o outro quadrado vai dar 25? Não vai, né? Então, se você pegar x aqui, você tem duas coisas. X e raiz quadrada de 25 menos x2. Ó, pode ver. É que eu estou isolando, eu estou pegando dado x, aí o y2 é quem? 25 menos x2. Tá? Tá bom? Dado x. Então veja bem, dado x no intervalo, e isso aqui, e isso, ó. Esses dois pares ordenados aqui, isso aqui são soluções da equação EQ1. Então você já vê aí com o exemplo que essa equação ela tem infinitas soluções, como é o caso da maior parte das equações. Pode ser que o conjunto seja vazio. Tá? Por exemplo, se eu botar x2 mais y2 igual a menos 25, não tem solução. Não tem solução. Tá? Entendido aí? Tá bom? Então isso aqui são todas soluções, essa equação tem infinitas soluções. De fato, dado uma... aí só uma anotação aqui, dada uma equação assim, e toda equação, a forma genérica de você representar uma equação em duas incógnitas, ou em duas variáveis, é assim, ó. É de x, y igual a zero, ou então, melhor escrevendo, eu acho melhor escrever assim. É f de x, y igual a zero, f de x, y igual a zero, onde f é uma função de duas variáveis reais, ou de duas incógnitas, de duas variáveis reais, aqui é a função mesmo, de duas variáveis reais, e de valor real. Então, essa é a forma genérica de você representar uma equação. F de x, y igual a zero. Aí eu vou botar o pé lá no cálculo 3, mas só fazer menção, tá? É pouca coisa. Não, não colocar o pezinho não, professor. Lá longe, ele é corpo inteiro. Ó, professor, ele quer fazer cálculo o quê? Para isso você pode falar. Tá doido para fazer cálculo principal. Eu não pedi comentários. Não. Tá? Vou fechar. Fechar, ninguém. Vocês não comentam nada, Rapaz, esse LG eu vou te contar. Esse LG é brincadeira. Onde f é uma função de duas variáveis reais e de valor real. Exemplo, ó, o que eu quero dizer com isso? Ó, aquela equação x2 mais y3 igual a 1. x2 mais y3 igual a 1. Ela pode ser vista, né, como a equação da forma f de x, y igual a zero, né? Onde quem é a função de duas variáveis? Quem é? x2 mais y3 menos 1. Entendido? Aquela lá, x2y, tá? Mais o quê? Mais seno de x mais y igual ao seno de x mais, igual ao seno de x mais y, tá? Isso aqui pode ser vista, né? Pode ser colocada na configuração aqui. G de xy igual a zero, onde o quê? Onde quem é G de xy? Quem é G de xy? x2y menos o seno
de x mais y. Aí só fazer uma consideração aí, para você entender melhor, uma função de duas variáveis. É a única menção que eu faço de fato, tá? Depois a gente se livra disso. É só para eu definir o conjunto de solução. Então, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, essa equação, quanto tempo aí? Quanto tempo aí? Não deixa passar de 20 não, viu? Tá. F de xy igual a x2 mais y sobre x, por exemplo. Encerra aí para botar para cá. Dá uma encerrada.